Fala meus comandantes, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sou o comandante Valmir, para quem não me conhece, proprietário da Navega Ilhabela. Estou sempre aqui compartilhando um pouco, né, do nosso dia a dia, das nossas experiências no mar. E agora a gente está iniciando um canal novo também, né, do comandante Valmir, aí, onde eu vou estar compartilhando algumas coisas referente aí à parte náutica, as minhas experiências e poder também contribuir com as pessoas que estão caminhando aí nesse mesmo caminho que eu já trilhei, ok? Então, se você ainda não me segue, já segue aí no canal, já clica no sininho e também dá uma curtida aí para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Vamos lá, hoje eu vou falar de uma situação que aconteceu aqui na Ilhabela faz alguns dias, de um incêndio de uma embarcação. Inclusive eu fiz num dia, eu estava aqui no barco, então foi bem próximo aqui do nosso porto, aqui onde meu barco fica, na Praia de Santa Teresa. E eu vi uma chama muito forte por trás do Yacht Club Ilhabela, então eu imaginei que era até uma embarcação pegando fogo ali pelo Yacht Club de Ilhabela. E aí eu levantei o drone aqui para poder checar e ver o que estava acontecendo. E eu fui ver que era uma embarcação que estava por fora do Yacht Club Ilhabela, ali na região em frente ali ao centro histórico. E por isso que eu vi a fumaça, né, que é exatamente da posição que eu estou aqui. Ela estava mostrando essa fumaça ali na direção do Yacht Club, então eu consegui avançar com o drone até lá. E eu consegui captar essas imagens, né? Eu publiquei, deu mais de 90 mil visualizações. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo para poder compartilhar, né, algumas dicas do que você pode fazer numa situação, né, de início de incêndio aí, tá? Essa experiência que o rapaz, né, o proprietário do barco, ele passou, eu passei exatamente a mesma coisa que ele passou. Né? Como o vídeo ele repercutiu muito, o proprietário da embarcação, ele viu meu vídeo e entrou em contato comigo pelo Instagram. E ele conversou um pouco comigo ali, contou o que aconteceu e como que iniciou esse incêndio ali. Tá? Então assim, o barco dele estava, segundo ele, com a manutenção em dia. Ele tinha aquelas boias, aquelas bolas anti-incêndio redondas, não sei se vocês já viram isso. Eu tenho aqui na Coisa Linda, já tive em outros barcos nossos, né, por precaução. Que são umas bolas que quando começa um incêndio ali, ou na casa de máquina, ela estoura e ela consegue ajudar e de repente eliminar o incêndio, né? Mas nessa ocasião que foi na situação do barco dele, foi a mesma coisa que aconteceu aqui comigo na Coisa Linda alguns anos atrás. Eu estava num passeio familiar com a minha família, foi até legal porque nesse dia eu não estava com os clientes, ia ser muito chato se eu estivesse com os clientes, se isso acontecesse eu ia ficar super frustrado. Mas são coisas que mesmo com a manutenção em dia, mesmo, né, com o barco ali assistido, são coisas que podem acontecer na embarcação. Eu falo que o mar e o barco ele é imprevisível, né? Então toda navegação que a gente faz, ela é diferente uma da outra. Toda vinda para o barco é diferente uma da outra, né? Às vezes você vem para o barco, você passa o dia inteiro ali maravilhosamente, não acontece nada e de repente no dia seguinte, o mesmo motor que você foi lá, deu partida, no dia seguinte ele não quer pegar, cara. Então a vida no mar ela nos ensina muito, né, sobre como viver também lá em terra. Ela é cheia de desafios, cheia de coisas ali que vão surpreender no meio do caminho e a gente vai aprendendo a lidar com cada uma delas aí. Então nesse dia aconteceu um início de incêndio aqui no barco, exatamente da mesma maneira que aconteceu nessa embarcação, né? Ele falou, Valmir, meu barco começou a pegar fogo ali pelo painel, começou a sair uma fumaça ali do painel, eu tentei, meti o extintor, mesmo assim meu fogo vinha, aparecia, voltava. E na hora ali, né, do nervosismo, né, você às vezes, ele estava sozinho no barco nesse dia, você fica meio sem saber o que fazer mesmo, né? Mas essa situação que aconteceu com ele foi exatamente o que aconteceu comigo aqui nesse barco, né? Então eu estava vindo ali da Praia do Guaicá, num dia maravilhoso, foi um dia super gostoso. E quando a gente saiu de lá, quando eu dei partida no barco, tô voltando, de repente eu tô ali em cima do fly e eu senti um cheiro de fumaça forte, assim, de fio quente, né? De repente começou a sair aquelas fumaças de trás dos relógios ali, de trás do painel. E imediatamente eu saí, eu estava navegando lá por cima do fly, então eu desci do fly e desliguei, né? Eu desengatei o barco, desci e desliguei a chave geral, porque eu identifiquei que o início do incêndio era um início de incêndio por parte elétrica, né? Então eu já sabia pelo meu conhecimento que, poxa, se eu desligo a chave geral, eu bloqueio esse início de incêndio, né? Então é uma dica super simples, mas que eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, numa situação dessa, não sabem o que fazer. Então, por isso que eu decidi, né, fazer o vídeo e poder compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa experiência que eu tive também, assim como esse rapaz teve. Puxa, que pena, ele perdeu o barco inteiro, pegou fogo, mas, segundo ele, ele tinha o seguro da embarcação. Existem algumas situações que você consegue evitar, né, o incêndio e a perda do seu barco.
né? E também a quebra de motor, uma quebra maior do motor. Então eu sempre falo para o pessoal que está começando, alguns amigos nossos que estão entrando no mundo náutico, com a primeira embarcação, é uma coisa que eu sempre falo, fica muito atento, né, aos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, mas 3 deles são, assim, essenciais aqui na embarcação para você ficar atento ao tempo inteiro, ainda mais você como comandante da embarcação. Muitas das vezes você está num barco que você está passeando, você está totalmente, né, desligado, desconectado ali das preocupações e responsabilidades. Mas você, como comandante, você precisa estar com esses 3 sentidos aí, cara, muito atento, né? Então é olfato, cheiro de qualquer, né, cheiro de fumaça, de fio quente. O barco ele exala muito rápido qualquer cheiro diferente. Aqui na coisa linda, poxa, um barco de 44 pés, o barco é super grande. E um fósforo que você risca aqui na cozinha, o cheiro vai lá atrás rapidamente, né? Então nesse dia mesmo que eu senti ali primeiro pelo cheiro que veio de fio quente, né? Então esses sentidos eles precisam estar bem aguçados aí enquanto você estiver ali pilotando a embarcação, enquanto você estiver engajado no mar, né? O outro é a audição, sabe, ruído, qualquer barulho diferente, sabe, no casco, no mar, sabe, no porão do barco, às vezes o barulho de água, uma água que abriu, né? E no visual, né? Então quando você estiver navegando, independente se o seu barco é combustível, né, gasolina ou diesel, cara, fica sempre atento, né, no visual para trás da esteira do seu barco, ver como é que seu barco está navegando ali, sabe, na esteira dele também. Então esses 3 sentidos eles precisam estar totalmente ligados ali quando você estiver navegando, tá? Cheiro, né, visão e audição o tempo inteiro, né? Às vezes um barulho diferente, cara, que você ouve no motor, para a embarcação, sabe? Vai na casa de máquina, confere, às vezes alguma coisa que soltou. E isso, né, às vezes impede de você ter um prejuízo muito maior, né? Então, um motor, qualquer barulho diferente que você escuta no motor, cara, não continua, entende? Não continua, vai embora, né? Teve uma outra embarcação que pegou fogo uns tempo atrás também, uma Cabrasmar 32.3, que era a coisa mais linda, eu já tive uma igualzinha. E ela pegou fogo assim também, né? Então, segundo o que eu soube, né, por longe, assim, ele estava navegando e aí ele viu que o motor estava enfumaçando, né, além do normal, e ele continuou navegando, entende? Então ali, pô, são 2 motores. Se ele está vendo que está enfumaçando, qual que é esse motor que está enfumaçando? Está enfumaçando, vamos desligar um, vamos com o outro, entende? A gente já poderia ter evitado, né, de repente, de perder a embarcação. Mas isso é uma dica também que eu dou, né? E eu não sei se foi bem assim que aconteceu, foi algo que eu escutei por alto, assim, que segundo as informações que eu recebi, que ele sentiu uma fumaça muito maior, ele até entrou em contato com o pessoal da Marina e tal, ele estava voltando para a Marina, enfim, são um barco com 2 motores, se tá os 2 enfumaçando, beleza, mas tá um só enfumaçando, que é difícil, tá, os 2, né? Então desliga esse que tá, preserva esse e vai com outro motor embora, vai mais devagar, você vai demorar um pouco mais para chegar, mas você vai levar o barco em segurança e seu barco não vai embora, né? Não vai sofrer um incêndio e você perder todas essas coisas ali. E às vezes até o seu bem maior, porque dependendo do local que você, né, estiver com a embarcação, cara, se você estiver em alto mar, como é que faz até chegar um resgate, né? Então são coisas que você precisa estar atento quando estiver navegando, que vai te ajudar muito na prevenção de um incêndio maior. Existem algumas coisas que você pode fazer, que são coisas simples e básicas, que podem te ajudar muito, não só para você salvar a embarcação, mas também salvar as pessoas que estão a bordo com você. Então, uma coisa que eu também tenho por experiência, no início de incêndio da embarcação, se você colocar a embarcação aproada para o vento, né, a barlavento, que é onde o vento entra, você diminui o fluxo de entrada de oxigênio para a embarcação, né? O vento, quanto mais o incêndio, né, quanto mais oxigênio tiver, mais essa chama vai se alastrar rapidamente. Então, quando você coloca a embarcação de proa para o vento, se o incêndio é na casa de máquina, por exemplo, ou na parte de trás do barco, você elimina ali essa entrada de oxigênio, né? Então a primeira coisa é jogar o barco de frente, sabe? Se você tiver com mais pessoas a bordo, colocar essas pessoas na parte da proa do barco, eliminando, né, a passagem de calor também para elas, e já preparando elas ali para uma coisa maior, de repente abandonar o barco, né? Então, por isso que é muito importante, gente, como a gente nunca sai aqui, né, nas embarcações nossas, sem antes apresentar a embarcação, mostrar onde que é o paiol, onde fica os coletes salva-vidas, ensinar a cada passageiro como que coloca o colete salva-vida,
a gente chama de briefing. Então todas as vezes que nós vamos sair para navegar, antes de sair nós fazemos um briefing de apresentação. Então numa situação dessa, no início de incêndio, se o passageiro já sabe onde está o seu colete, onde fica guardado, né, ele já vai pegar o colete e você fala assim: pessoal, preciso que todos vão lá para a proa do barco. Você joga o pessoal lá para frente da embarcação, né, coloca os passageiros para lá em segurança, até você de repente solucionar, né, o início da chama ali ou qualquer outro problema. Às vezes até um problema mecânico, quando eu tenho aqui no barco, eu tiro o pessoal aqui de trás, falo: pessoal, vocês não querem ir lá para frente, fica à vontade lá, ou vai aqui no fly, e aí eu fico com a parte de trás aqui livre para poder fazer ali de repente, né, um emergencial, né, e de repente não ficar ninguém passando mal aí com cheiro de combustível, né, que às vezes abre uma casa de máquina, tem cheiro da queima de combustão aí do óleo diesel. Eu sei que é muito difícil lidar, né, com o início de chamas no barco, início de incêndio, e o comandante ele fica super tenso, né, e muitas das vezes você não sabe o que fazer. Mas uma coisa que eu posso falar para você é que você precisa, né, saber lidar com essas situações, aprender a lidar, e a primeira coisa que você deve fazer é respirar fundo, né? Eu creio que quando você respira fundo, você já vem ali com, né, com alguma coisa para fazer, um primeiro passo ali a fazer. Aí se apavorar, sabe, gritar, não vai te ajudar em nada. Então a primeira coisa que você precisa fazer é respirar fundo, né? E aí sim você vai ter uma clareza ali do que você vai fazer. Não só, né, para o início de incêndio, de repente numa situação de manobra, você está ali meio inseguro, cara, respira fundo, que aquela ideia vai vir, você vai ter ali a clareza do que você precisa fazer naquela situação. Não são todas as embarcações que conseguem carregar um bote de apoio, mas para aquelas que têm suporte, para aquelas que têm espaço, eu recomendo você investir uma boa grana, cara, e comprar um bote legal de apoio ali, não só para fazer os desembarques na praia, mas também para ocasiões dessa onde você precisa abandonar a embarcação e você consegue colocar os seus passageiros ali e fica muito mais seguro você fazer um transporte de emergência numa situação assim. Então esses dias eu vi inclusive até um casal que eles encalharam, né, com o veleiro deles lá no Caribe, e cara, eles conseguiram sair do barco com o bote de apoio, né, com o motorzinho, e foram embora, deixaram o barco encalhado lá e conseguiram se salvar. Então uma coisa que a gente sempre investe aqui também, né, no nosso barco, é num bom bote. Eu tenho um bote legal aqui, um CR10 com um motor de 15 HP, na verdade não é um CR10, o tamanho do CR10, ele é um Zephyr de 3 metros com motor de 15 HP novinho, né? Então a gente precisa estar amparado também com o bote de apoio. Se você tem espaço, se você tem local físico para colocar um bote de apoio no seu barco, investe num bote no maior que você puder, também que não fique, né, desproporcional ali para o seu barco, mas que você tenha uma segunda embarcação ali numa situação de emergência. E se você conseguir colocar o motor de polpa ali, um motorzinho auxiliar, melhor ainda. E o básico clássico ali, que são os extintores de incêndio de pó ABC, que são os recomendados para a embarcação. E uma dica que eu dou, cara, os extintores de pó ABC geralmente são para validade de 5 anos. E o custo é baixo desses extintores e perto, né, do valor da tua embarcação. Então, cara, na minha situação aqui, que meu barco ele fica no mar, né, 24 horas por dia, eu não espero chegar a 5 anos, não espero chegar o vencimento para poder trocar. Eu deixo lá 2, no máximo 3 anos, vou lá e já compro novo, porque ele está em contato com o local úmido, né? A embarcação, geralmente, às vezes até dentro da marina mesmo, embaixo do hangar, esse extintor ele vai estar armazenado num lugar que é úmido, né? Tanto perto do mar, ou seja lá para as embarcações que estão em rios, né? São locais úmidos, e isso aí, a parte mecânica ali do extintor às vezes acaba deteriorando e não aguenta os 5 anos. De repente o pó lá dentro, que está lá dentro, tá durando, né, a validade que ele recomenda ali, mas a parte mecânica não, né? Então já teve vezes da gente pegar extintor de incêndio ali na validade, sabe, para testar ali, eu troquei e tal, vamos ver como é que tá. Cara, não tá funcionando, né? Então é algo muito básico assim, né? O arrozinho com feijão, você tem um extintor de incêndio no barco, né? Nos compartimentos que são recomendados, né, que é às vezes na área de navegação, na casa de máquina, né, para embarcações como a nossa que tem nos quartos também, na cozinha. Então é isso, pessoal, não espere chegar à validade final dos 5 anos, é um valor muito baixo. Eu troquei agora, cara, cada extintor ali é R$100, 100 e poucos reais os extintores de pó ABC.
Existe outra maneira de você evitar um incêndio ainda até maior na sua embarcação. Eu cresci aqui na Praia de Santa Teresa e aqui tem um posto de abastecimento flutuante onde todos os barcos praticamente abastecem ali. E é muito triste de ver, até porque esse procedimento que eles acabam fazendo, e eu acredito que é o procedimento mais errado de fazer, acaba às vezes transbordando o tanque de combustível, joga o combustível ali pelo respiro, e isso vai para o mar e acaba contaminando aí, né, o nosso porto aqui. Então, se você fizer esse procedimento que eu vou estar passando para você, recomendando para você fazer, além de você, né, estar se livrando de repente de um acidente que pode ser fatal, se você entrar no YouTube e ver o tanto de explosões que acontecem, né, em embarcações que estão abastecendo, você vai entender o porquê que acontecem essas explosões, tá? Quando você for abastecer o teu barco, é muito importante que você veja quanto que você tem no combustível, né, de combustível no tanque, e quanto que você ainda pode colocar. Ao invés de você abastecer ali com o gatilho da mangueira, né, de abastecimento, ali no agulheiro, e deixar encher o tanque até o gatilho desarmar automaticamente. Esse é um procedimento, gente, que a gente está acostumado a fazer nos carros, mas que até no carro mesmo eu não recomendo fazer, entende? Porque no barco, por exemplo, pessoal, existe uma mangueira que conecta do agulheiro lá do convés do tanque. O agulheiro é aquela peça que onde você abastece, o bocal. E daquele agulheiro para o tanque conecta-se uma mangueira, geralmente uma mangueira grossa ali de 50 milímetros, ali de 2 polegadas ou 2 polegadas e meia, dependendo. E essas mangueiras, elas acabam ressecando, dependendo do ano do teu barco, até mangueiras novas também pode acontecer. A hora que você está abastecendo e o tanque ele vai enchendo, ele dá uma dilatada, ele dá um estouro. Geralmente aqui no nosso barco, quando a gente está abastecendo, a gente escuta esses estouros de dilatação, porque o tanque ele está, né, estufando ali. E o que pode acontecer nessa pressão que ele dá, nessa alta pressão? A mangueira, por estar ressecada ou não também, ela pode deslocar do agulheiro, ela pode soltar do agulheiro ali em cima, no momento que você está abastecendo. E aí você acredita que você está abastecendo o barco, mas na verdade esse combustível já está indo para o porão do teu barco. Esse combustível já não está indo mais para o tanque, porque o tanque já encheu. E nesse momento você está ali acreditando que você está abastecendo. Pessoal, isso já aconteceu com um barco nosso, um barco de madeira, que a gente tinha um barco com um tanque de 200 litros, né? E os marinheiros eles foram abastecer nesse procedimento que é totalmente errado, e aconteceu isso. Então o tanque já tinha enchido, a mangueira deu aquela explosão, a mangueira saiu do agulheiro, soltou do agulheiro ali, e eles estavam abastecendo, acreditando que estavam abastecendo o barco, mas na verdade estavam jogando, né, o óleo diesel todo no porão. E só foram perceber quando a bomba de porão começou a jogar para fora. Por sorte, era um barco de combustível a diesel, né, que não tem tanto gás quanto a gasolina. Mas numa situação, num barco a gasolina, que o gás ele é muito superior, o risco de explosão é muito grande. Aí na internet, no YouTube, você vai ver diversas explosões de barcos no momento de abastecimento. E por que ocorre isso? Muitas das vezes é por conta desse procedimento que eu estou falando para você, que se você fizer, você pode evitar aí, né, um acidente fatal, porque, cara, é muito feio as explosões que acontecem em embarcações abastecendo. Né, o barco ele chega a descolar, é tão forte a explosão que o barco chega a descolar o casco de baixo com a parte de cima ali. Já vi vídeos de pessoas sendo arremessadas para fora com a explosão que dá. Então evite abastecer o teu barco, sabe, até o gatilho destravar ele automaticamente. Calcula quanto que você pode colocar no seu tanque antes de abastecer, tá? Se você tem ali uma capacidade de 200 litros, você está com 50, cara, não coloca 150, não deixa teu tanque encher lá, coloca 180, né? Você já vai saber ali que vai ficar uma margem ali de 20 litros ali, e vai ficar ali uma margem tranquila ali, segura, para o teu combustível não expandir o tanque ali e não acontecer, né, uma explosão maior. E aí você pode me perguntar, mas Valmir, como é que explode abastecendo o barco assim? Imagina você lá, acreditando que esse combustível está indo para o tanque, mas na verdade ele soltou a mangueira, porque ele dilatou a mangueira, está descendo para o porão do teu barco esse combustível. E no caso de combustível gasolina, que tem um gás muito forte, esse gás que está no porão é muito fácil dele explodir em qualquer componente elétrico que está ali funcionando, ou então até mesmo a bomba de porão, porque a hora que esse combustível vai para o porão, automaticamente esse automático de bomba de porão ele vai armar a bomba de porão, e todo componente, quando ele é acionado, ele solta ali alguma faísca, né? O próprio motor de arranque, né, de partida, né, em caso de barcos que são motores de centro, na hora que você dá a partida, o motor de arranque ele dá uma faiscada forte ali no volante do motor, e já é
né, um mínimo ali simples para poder explodir com o gás que está na casa de máquina. Então evite abastecer dessa maneira. Além disso, você pode contribuir muito para o meio ambiente, porque até hoje, né, os respiros dos barcos, dos tanques, eles são no costado do barco. Então a hora que o tanque está sendo abastecido, que ele chega ali, está começando a encher, ele começa a soltar esse combustível na lateral da embarcação, e esse combustível acaba indo para o mar, né? Então aqui a gente está acostumado a ver, né, diariamente o mar contaminado aqui de combustível por conta dessa maneira de abastecimento errado, né? Eu já acompanhei barcos novos sendo construídos e, gente, assim, minha primeira lancha era uma ano 73, uma Cabrasmar ano 73, bem antiga, e o respiro do tanque dela era no costado do barco. Os barcos hoje, tá? Barcos novos, estamos no ano de 2026, eles possuem o mesmo sistema de respiro. Eu até hoje eu não vi, pode ser que tenha algum barco mais novo, mas eu já acompanhei barcos novos sendo construídos, barcos de estaleiros de renomes, tá? Tanto do Brasil quanto estaleiros de fora que tem aqui no Brasil, né, nas montadoras de barcos, e eles montam da mesma maneira, né? Então eles colocam o respiro do tanque no costado do barco. A hora que está enchendo ali o barco daquele ali que carrega 3.000 toneladas de combustível, imagina, vai 5 litros ali no respiro fácil no costado do barco. Então evite abastecer dessa maneira até o gatilho destravar, que você vai não só se livrar de um possível acidente fatal, quanto também contribuir para o nosso meio ambiente aqui. Pessoal, então é isso, não vou me estender muito aqui, até porque eu quero deixar uma mensagem breve aqui da experiência que eu vivi, que foi ali um início de incêndio por sistema elétrico, né, curto-circuito elétrico, e no meu caso eu fui lá, desliguei a chave geral e eu consegui salvar a nossa embarcação de um acidente maior, né? Então existem diversas situações e diversas coisas que você pode fazer, vai depender de como é o seu início de incêndio ali. Eu espero que você nunca venha a ter essa experiência a bordo, espero que as suas navegações sejam maravilhosas, mas são coisas que quando você estiver numa situação dessa, se você tiver ali de repente uma informação simples que seja, eu creio que vai fazer muito sentido e vai te ajudar bastante ali nesse momento. Então é isso, galera. Se você achou legal o vídeo aí, continue aí nos seguindo, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. E é isso, bora lá criar esse canal aqui. Eu quero cada vez mais poder estar passando um pouco do meu conhecimento aqui a bordo para vocês e poder contribuir com a vida náutica aí. Um abraço, meus comandantes. Vamos lá para o próximo vídeo, hein?